Olá, Maternidade no Ar, para mais um podcast, mais uma conversa inspiradora e cheia de informações úteis para a sua vida. Eu converso hoje com Roberta Câmara. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de Sergipe, foi professora durante alguns anos e é mãe de dois menininhos, o Gustavo e o Bernardo. Eles têm 2 anos, são gêmeos, são frutos de uma fertilização in vitro. Ela vai nos contar toda essa trajetória, como é que ela descobriu um problema que inviabilizava uma gravidez, uma gestação por meios naturais, como ela decidiu fazer esse processo, os preconceitos, os tabus, as coisas que ficavam ali na cabecinha dela e tudo que ela descobriu estudando e fazendo, participando de todo esse processo, até o sucesso dos meninos chegarem, os gêmeos, né? E também Roberta, ela é especialista em relacionamentos, então ela também vai nos contar coisas muito boas, muito úteis para a gente aplicar na nossa vida. Roberta, seja bem-vinda, é uma satisfação receber você aqui com tanta coisa interessante para a gente conversar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Esse tema, né, de falar um pouquinho sobre infertilidade, eu acho tão importante porque foi a informação que me ajudou e eu acho que eu trazendo um pouquinho da minha história e trazendo um pouquinho de informação pode ajudar algumas outras pessoas. E também para falar de relacionamento, porque eu acho que isso aí nunca cessa, né, Nunca. Roberta? A gente sempre tem que estar debatendo e falando sobre as nossas relações e, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar pelos meninos, né? Como é que você descobriu aí esse probleminha que você tinha, o seu esposo também, né? Que você vai nos contar e como foi que vocês chegaram até a fertilização. Certo. Eu fui casada, né? Antes do meu atual marido, eu tive outro casamento, uma outra relação. E eu sempre quis ser mãe e o meu ex-marido não queria ser pai. Então, foi o primeiro não que eu recebi da vida, né? Dizer assim, olha, nessa relação não vai dar certo. Não foi esse o único motivo do meu divórcio, mas foi um dos motivos. E eu tinha muita certeza de que eu queria ser mãe. Eu não sabia como, eu não sabia se eu ia ter uma gravidez natural, se eu ia entrar no processo de adoção, se eu ia ter que fazer um tratamento para engravidar. O que ia acontecer? Mas eu queria muito ser mãe, isso era uma certeza que eu tinha. Roberta, só te interrompendo um pouquinho. Quando você casou com esse primeiro marido, vocês não tinham conversado sobre isso? Não, a gente ficou muitos anos juntos, então a gente era jovem, então eu achava que quando ele falava alguma coisa assim, tipo, eu acho que eu não quero ter filho, eu achava que era coisa de jovem. Que depois mudaria né? de ideia, né? Então, eu não achava que aquilo era uma relação, uma decisão mesmo. Sacramentada, né? Isso. Sim. E eu acho, inclusive, que se tivesse acontecido de eu engravidar, ele não seria contrário a isso, ele iria amar essa criança, mas a relação da parentalidade seria diferente. Sim, entendi. Diferente de uma pessoa que deseja muito Com isso, certeza. que quer viver isso. Então, eu tinha muita consciência de que eu não queria ter filho com quem não quisesse ter filho comigo. Sim. Quando eu me separei, eu me separei, passei um tempo sozinha e conheci meu atual marido e ele queria muito ser pai. Então, quando eu conheci ele queria muito isso e ele queria viver isso. Não era só ser pai porque eu acho bonitinho ter um filho, porque eu acho fofinho. Jogar futebol com ele. Isso, ele queria viver essa relação e esses desafios. Eu via que ele tinha essa vontade. Ele estava preparado para abrir mão de coisas. A gente já era mais velho, a gente já tinha tido outras relações. Então, ele também já tinha tido outra relação, eu também. A gente já tinha uma certa maturidade para entender o que a gente queria agora. Isso foi fundamental para a gente ficar junto, né? Sim, eu entender que, esse cara, ele quer a mesma coisa que eu. Quando a gente começou a tentar engravidar, durante uns 6 meses eu tentei e não veio filho nenhum. E ali eu comecei a dizer, nossa, deve ter algum problema, acho que deve ter alguma questão. Eu tinha 33 anos, né, nesse momento.
E, então, assim, ainda eu tava, era antes dos 35, a gente sabe que existe esse marco dos 35 Sim. como a idade limite aí da reprodução, né, da fertilidade feminina. Depois dos 35, isso começa a ficar um pouco mais difícil. Então, eu comecei a ficar mais preocupada. Desculpa. Imagina, quer tomar um pouquinho de água, fica à vontade. Pronto. Começou a ficar um pouco mais difícil, eu fiquei um pouco mais preocupada, mas aí eu disse assim, eu vou começar a pesquisar um pouco, porque eu tinha muitos preconceitos, eu tinha muitas ideias de que a fertilização tinha também uma questão que era assim, quem faz fertilização, por que eu vou me desgastar fisicamente, emocionalmente, financeiramente? Então, eu achava que a fertilização seria um processo longo, doloroso, extremamente caro. E eu não posso dizer para você que não é assim em muitos casos, porque em muitos casos é assim. É longo, é doloroso e é caro. Casos e casos. Casos e casos. Mas eu achava que todo caso tinha que ser assim. Sim. Eu achava que todo caso ia ser assim, que... eu não seria simples, eu não conseguiria fazer. Eu achei que eu ia ter que sair de Aracaju, que eu ia ter que ir para fora, que eu ia ter que vender um imóvel, assim, que a minha família ia ter que fazer um mutirão, vender um imóvel para poder fazer. Então eu imaginei o impossível. Eu não tinha informação. Sim. Não tinha informação. Eu não conhecia ninguém que tinha feito. Disse assim, artistas. Sim. Fátima Bernardes. Mas do seu meio, ninguém. E eu disse, cara, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho pra quem perguntar. As pessoas têm medo de falar sobre isso, têm vergonha de falar sobre isso. E eu fiquei meio sozinha. E comecei a pesquisar. Pesquisei em YouTube, comecei a pesquisar nas redes sociais, comecei a pesquisar em sites, comecei a ler. E aí, e comecei a diminuir começou a diminuir a minha resistência. A minha resistência ao tratamento. O interessante é que meu marido nunca teve resistência a Geralmente é mais do homem, né? Do homem, isso, né? Porque eu tinha resistência a fazer os exames. Não era para descobrir. 6 meses que a gente estava tentando, ainda não era momento de fazer exame. O médico tinha dito, olha, não é tempo ainda, tem que esperar 1 ano para a gente poder dizer, realmente há uma questão. Com 1 ano você vem fazer os exames. Quando deu 1 ano, não tive coragem de ir logo. Eu demorei 1 mês e meio, 2, para poder ir fazer. Meu marido, não, vamos logo. Vamos descobrir logo o que tem, vamos, né? Eu disse, não, né? Eu ficava naquela, porque eu ainda não estava pronta. Porque eu ainda tinha minhas questões, eu ainda ficava receosa do que ia acontecer. Depois de tanta informação, de ter consumido tanto conteúdo, aí comecei a me dar mais coragem, eu comecei a me sentir mais pronta. E aí, fizemos todos os exames. Aqui mesmo em Aracaju? Aqui mesmo em Aracaju. Você encontrou uma clínica especializada? Isso, uma clínica especializada. Meu marido conhecia o médico que fez a fertilização, ele já tinha esse contato com ele e resolvemos fazer. Fiz os exames e deu o resultado que eu já esperava, que meu marido tem uma dificuldade e eu também. Meu marido tem a qualidade o formato, né, morfologia, né, o certo é assim, dos espermatozoides dele não era boa, e o meu útero não conseguia, não é nem segurar, não sei se a gente pode falar assim, pode segurar, mas assim, fixar o óvulo, isso, né? Eu tinha dificuldades ali nessa região. Certo. Fizemos endometriose. Tinha endometriose, adenomiose, tinha algumas questões que dificultavam caso chegasse algum espermatozoide e fecundasse um óvulo, né? Então, tudo ali indicava uma fertilização. Certo. E aí, a gente pegou o diagnóstico dia 25 de novembro. A gente já poderia ter começado em dezembro, mas como era Natal, Ano Novo, a gente resolveu esperar até janeiro. E em janeiro a gente começou, 21 de janeiro a gente começou. Então, 2 meses depois a gente começou. E dia 15 de março eu estava grávida. Então, não foi tão demorado quanto eu esperava, né? Bem rápido. Foi super rápido. A fertilização, ela acontece, né, captando os espermatozoides do homem e os óvulos da mulher. E fazendo essa fecundação in vitro, né, em laboratório. E depois pegando esses embriões que se formaram e transferindo para o útero da mulher. No meu caso, eu tive que fazer um preparo para o meu útero, né, para
para ter essa aderência, para os embriões se desenvolverem. Eu queria muito ter gêmeos. Eu já tinha uma ideia de que se eu precisasse fazer um tratamento, eu queria que fossem gêmeos. Sim. Eu estava preparada para ter gêmeos, eu estava ansiosa para ter gêmeos, meu marido também, a gente ficou... Até o médico disse assim, segura essa expectativa, viu? Porque a maior chance é de não ser. Mas a gente colocou 2 embriões, né? Pela minha idade, esse era o indicado de colocar, e os 2 vieram. Foi invasivo, foi dolorido? Conta um pouquinho desse processo de captação Sim. e recolocação, né, Certo. no seu útero. A parte de captar os óvulos, né? Você faz sob sedação, né? Você faz um tratamento, esse é o tratamento, né? Você vai tomar medicações para estimular para você ter mais óvulos. Vários, a gente só tem um óvulo por mês. Sim. Esse tratamento faz você ter mais do que um. Porque a ideia é você ter vários, porque você vai fazer aquele tratamento, mas é bom você ter vários. Sim. E aí, você faz esse estímulo, a estimulação ovariana, e aí você vai fazer a captação. A captação é feita sob anestesia, né? Sedação, na verdade, né? Eu fui sedada, anestesia ali local, e aí eles captam os óvulos. Então, não doeu nada, eu não senti nada. E aí a transferência também não dói nada, porque aí depois leva para o laboratório e aí é a transferência, é só colocar, não precisa ser sob sedação, eu estava acordada. Foi um momento até bem bonito, assim, bem emocionante de colocar ali, né? É como se você estivesse vendo, assim, você está vendo... A concepção, né? Isso, né? O embrião entrando ali dentro, né? Então, como eu estava te dizendo, eu saí de lá meio que segurando a minha barriga, assim, né? Tipo, não fujam daqui. Não precisa, não tem necessidade nem de repouso, mas é claro que a gente fica com medo, a gente quer fazer repouso, a gente não quer se esforçar. Sim. E aí, espera 10 dias para ver o resultado. 10 longos dias, né, 10 Roberta? longos dias. Eu ficava muito tensa, tipo, será que eu tô sentindo uma azia? Será que isso é sintoma de que eu tô grávida? Será que isso é sintoma de que eu não estou? Será que isso é porque eu comi alguma coisa que não me fez bem? O que significa? E foi o primeiro exercício de paciência ali, né? De paciência e de oração, de fé, porque era o que sobra, não tem muito o que fazer. E aí, depois do resultado... Bom, aí o resultado eu já imaginava que ia ser gêmeos, porque eu tive um beta-HCG muito alto, mais alto do que a maioria das pessoas. Sim. Então, o meu médico também falou, olha, grandes chances de serem gêmeos. E aí, depois dali, gravidez normal, assim. Claro que foi uma gravidez de risco porque eram gêmeos, mas depois a gente encara isso como uma gravidez normal. Sim, risco habitual. Risco chama, habitual, né? Isso. Nada Isso, de exatamente. repouso, né? De ponta cabeça. Não precisa. E aí você estava me perguntando também se eu tenho embriões congelados, sim, né? sim. A gente conseguiu 9 embriões saudáveis no final, a gente colocou 2 e os outros 7 ainda estão congelados, né? A gente ainda não se desfez deles, mas a gente já conversou, né? E a gente não pretende ter mais filhos. Então, a gente vai fazer uma doação para a ciência, porque aí a ciência estuda, né? Faz estudos com os embriões, né? Que não serão usados para conceber filhos. Mas é tranquilo isso pra você? Assim, pra você e seu esposo? Como é que vocês lidam com a ideia de saber que tem mais 7 possíveis filhinhos? Possíveis filhinhos. Mas são possíveis, porque assim... nem se a gente fizesse uma outra transferência agora, dissesse assim, vamos ter outro bebê, não é garantia de que esse bebê se desenvolveria, de que de fato aquele embrião se transformaria num bebê, né? Então, é até interessante, porque quem tem filho natural, já me disse isso algumas pessoas, me disseram assim, eu só comecei a amar mesmo essa criança... ou a partir das ultrassonografias, ou quando a criança nasce, comecei a ter uma relação ali de amor com aquela criança. A minha relação de amor com os meus filhos começou no embrião. E é muito interessante, porque assim, quem é pego no susto, que não está esperando, não tem a chance de ter uma relação com esse embrião, né? Sim, às vezes não consegue nem ter com a barriga, né? Isso. É muito relativo, realmente, isso, né? E eu criei essa relação, né? Então, eu dei nome para eles. Quando eles eram
tipo, com 8 semanas. Eles já tinham... Não, minto. Eles não tinham nome porque eu ainda não sabia o sexo. Mas quando eu descobri o sexo, eles já tinham nome. Eu já sabia quem era quem na minha barriga. Inclusive, isso foi um motivo de muito sofrimento para mim. Quando o meu médico eu já estava com 35 semanas, já perto de ter filho, de te parir. E ele disse assim, olha, Roberto, os dois estão na mesma posição. Quando eu já sabia que eu ia ter cesárea, porque os dois estavam na mesma posição, e é uma posição de risco para o parto normal. Então, a gente não iria tentar o parto normal. Os dois estão na mesma posição, então quando eu fizer a cesárea, né, eu não vou saber quem eu tô puxando. Eu vou puxar um bebê. Eu não sei se é o da direita ou da esquerda. Porque um ficava na direita, outro na esquerda. Eles não trocavam? Eles não trocavam. Não, sempre no Sempre, porque eles têm bolsas diferentes, né? Eles ficaram em bolsas diferentes, sim, né? Eles são bifitelinos, foram sim, bifitelinos. E aí eu disse, como assim você não vai saber quem é? Aí ele, eu não tenho como saber quem é. Eu, não, mas eles têm nome. Você não pode tirar um. E eu sabia que a maior probabilidade era de Bernardo nascer primeiro, porque ele estava mais abaixo. Mas poderia ser Gustavo. E agora? Ai, eu fiquei tão mal, mas tão mal. Nossa, você vê como eu tinha essa relação. Eu escolhi o nome pensando na personalidade que eu imaginei que eles tivessem dentro da minha barriga. E aí o médico disse, veja, eu vou ver se eu consigo levar um ultrassom portátil pro dia do parto. Porque aí eu olho quem é quem. E aí a gente sabe quem é quem. Puxa, só que na véspera, Gustavo virou. E aí um tava sentado, outro tava de cabeça para baixo. Então, foi fácil. Dessa relação começou ali na barriga, sabe? Começou, eu acho que a minha relação com os meus filhos começou do não que eu tive do meu primeiro marido. Sim, é verdade. Sabe? De eu não ser autorizada durante muitos anos a sonhar com a maternidade, a sonhar com essa família, a sonhar com esses filhos, com esse sim, filho ou esses filhos. E depois que isso aconteceu, que... na verdade, quando o segundo não veio, que foi a infertilidade... Sim. Né? Segundo não da vida, de dizer, você antes tinha um marido que não queria, agora você tem um marido que quer, mas o seu corpo está dizendo que você não vai ter assim, dessa forma, né? Sim. E eu sempre falo, saiu melhor do que eu imaginava, porque vieram os meus gêmeos. Eu não teria nenhuma outra chance de ter gêmeos, eu acredito, se não fosse dessa forma, porque eu não tenho nenhum histórico de gêmeos na família, né? Então, para mim foi uma realização, assim. Eu ser mãe de gêmeos, para mim, é um orgulho enorme. Tem muitas pessoas que falam assim, ai meu Deus, Deus me livre, ter 2 de uma vez só, muito trabalho, é muito trabalho. Mas eu sinto muito orgulho de ser mãe de gêmeos e adoro contar que eles são gêmeos. Meu marido também. Se a gente tá só com um e a pessoa fala, ai, que lindo, mas ele é gêmeo, tem outro. São 2. Coisa boa. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível maternidade no ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Roberta, muita idealização, né, em torno dessa gestação, desses filhos. Aí eu te pergunto, quando eles chegaram de fato,
né? Quando eles estavam, era uma realidade no braço de vocês, o puerpério, como é que vocês lidaram com isso? Foi tranquilo? Você se preparou para isso também? Sim. Foi possível amenizar alguns desconfortos? Como é que foi isso? Uma das vantagens de eu ter demorado a ter filho e desejar tanto ter filho é que eu tive tempo de me preparar teoricamente. E eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, não adianta nada, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E a minha analogia que eu falo assim, concordo. Só que é como se no meio da escuridão você tivesse uma lanterna. Sim, concordo. Você não vai iluminar tudo, você não vai ver tudo, vai ter coisa que você não vai ver. Mas você saber um pouco da teoria te dá um pequeno norte. Uma certa segurança, Uma né? certa segurança. Algo para você se guiar. Isso. Né? Porque você pode sair... A sua realidade pode ser totalmente diferente daquela teoria. Mas você tinha um norte ali, você vai entender que saiu daquela curva. Exatamente. Porque é uma característica. Isso, exatamente. Então, por eu ter demorado nesse processo, eu estudei bastante e eu tinha muitos... eu sabia de alguns problemas que eu poderia ter. Então, eu tive uma fase grávida ainda, né? Eu tinha uma fase que eu me preocupei muito com a amamentação. Como é que eu ia amamentar gêmeos? Como é que eu ia fazer? Eu queria muito amamentar. Então, como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a me sentir mal, porque eu achei que eu não ia conseguir. Se eu não conseguir, como é que eu não vou estar dando leite materno para os meus filhos? E, enfim, então tive essa crise. O medo do puerpério. Que não se concretizou, né? Você conseguiu. Consegui amamentar. Mas o fato de eu ter me preocupado tanto foi benéfico. Foi porque bom, né? não só eu consegui amamentar, como eu consegui parar de amamentar. Porque eu tinha feito as pazes com as duas possibilidades. Sim, sim. Né? Então, eu não me senti cobrada. Eu não me senti obrigada a fazer aquilo. Então, eu amamentei durante 6 meses e chegou um momento que eu digo, não dá mais, eu não vou amamentar mais. E isso foi tranquilo para mim. Mas talvez se eu não tivesse me preparado, talvez isso fosse uma questão. É interessante você falar isso, porque muita gente, a gente escuta o tempo todo, né, como, né, colocar o bebê, a boquinha, porque muitas mulheres a gente ainda imagina Sim. que se o bebê tem uma boca, você tem um peito com um bico, Isso. é só encaixar que flui. Isso. Mas não é exatamente Não assim, né? Isso. Existem também muitas questões emocionais envolvidas, né? Que interferem no processo, né? E às vezes há uma dor da mãe, né? Que está Isso. ali amamentando. E também há essa dificuldade do parar, né? Porque fala-se muito de amamentar, de como, mas parece que interromper não faz parte do processo. Exatamente. Né? Então, assim, se você já tem ali um conhecimento, como você teve, né, prévio, te ajudou a fazer os 2 processos, né? Me ajudou a fazer os processos, me ajudou a escolher os profissionais que eram mais adequados para me ajudar nesse processo. Sim. Então, procurar uma consultora de amamentação antes dos bebês nascerem. Sim. Procurar um médico, um obstetra que tivesse de acordo com os meus valores e com o que eu queria para o meu parto. Procurar uma pediatra que iria me incentivar a amamentar, mas também iria me acolher caso eu não pudesse amamentar ou não quisesse amamentar. Importantíssimo isso. Então, tudo isso foi importante. Essa informação foi importante para eu poder escolher tudo isso. E o puerpério era um outro grande medo que eu tinha. Psicóloga, trabalho com mulheres, sei o que é depressão pós-parto. A teoria eu estava sabendo, né? Sim. E eu tenho um histórico de transtornos de ansiedade, principalmente transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Eu fiquei com medo de no puerpério eu voltar a ter crises de pânico, tive medo de voltar a ter crises, né, os meus problemas de ansiedade. Então eu estava muito em alerta para, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preparar para o pior, eu tenho que me preparar para... conversei com a minha família, sabe, assim, olha, vocês têm que ficar de olho se eu tô bem, se eu tô fazendo bem para os meninos, porque às vezes eu não tô bem, eu não tô sabendo que eu não tô bem, vocês estão de fora, vocês vão ter que me ajudar. Sim. Então eu fiz esse preparo. E o outro preparo que eu achei fundamental, que acho que a gente vai falar também, que é o preparo dos acordos com o marido, né? Nossa. Como é que vai ser a nossa vida a partir de agora. Sim. O puerpério, a amamentação, como eu falei, acabou rolando, mas eu acho que também porque eu tive esse preparo e eu fiz as pazes, né? Se der, deu. Eu vou fazer de tudo para dar certo, mas até onde eu achar que devo ir, né? Os meus filhos vão ser alimentados com todo o amor. As estratégias que existirem eu vou utilizar. E fluiu,
deu tudo certo. Eles amamentaram durante 6 meses, eles mamaram durante 6 meses. E chegou um momento que não estava mais legal e nós paramos. E o puerpério, eu fui preparada para a guerra. Era assim, cara, vai ser o pior momento da minha vida. Até hoje eu lembro da sensação que era eu estar dormindo de madrugada e baterem na porta para eu levantar para dar de mamar para um dos meninos. Então assim, tipo assim, a sensação de que eu não tinha dormido nada. É aquela sensação assim, meu Deus, eu quase não dormi, eu já tenho que amamentar de novo, essas crianças não dormem, aquele desespero. Que deixa a gente se sentindo meio sozinha e o que é que está acontecendo? A noite sempre é uma coisa muito... solitária mesmo. Solitária. Meio amedrontadora, né? Isso. Mas como eu me preparei para o caos, e foi um causinho, assim, foi menos pior do que eu imaginava... até me deu uma surpresa, tipo, cara, tá ruim. Não vou dizer que era maravilhoso, não vou dizer que foi uma fase fácil, com gêmeos pior ainda, porque minha mãe diz assim, Roberta, eu não aguentava mais olhar você naquele sofá. Eu sentava no sofá às 6 da manhã e eu só saía lá para 6:30, 7 da manhã, ou da noite. O dia todo, eu almoçava no sofá, fazia tudo no sofá. Não saía, porque enquanto eu era um bebê, eu era o outro. Não tinha opção de eu ir descansar, de eu ir fazer alguma coisa. Então, era uma vida realmente assim, pelo menos os 4, 5 primeiros meses foi de muita entrega para eles. Eu consegui voltar a trabalhar com 2 meses e meio para 3. Eu comecei a atender alguns pacientes em horários esporádicos e aí era a minha... A sua terapia também. Era a minha libertação, sabe? Nossa, eu tenho um paciente hoje que vai atender, que maravilha. Então, eu tinha que me arrumar, então eu tinha que sair. Naquela hora de atendimento, era 1 hora de atendimento. Minha cabeça não estava voltada para eles. Era para a história do meu paciente, era para o meu trabalho. Sim, algo que você amava. Que eu amava. Fazer. E aí eu disse, cara, isso aqui, sabe, isso faz muito bem para mim, muito bem. E aos poucos a vida foi voltando ao normal. Mas eu me lembro que teve um insight da minha psicóloga que assim mudou, virou totalmente a chave. Numa das sessões eu tava falando, nossa, porque eu não quero sair. Meu marido é muito disposto a fazer as coisas, né? Então assim, vamos sair, vamos, leva as crianças, leva tudo, carrega. Por ele, leva o circo todo. Sim. E eu fazia assim, ai, não vamos, vai ser muito difícil, vai ser muito chato. Muito trabalhoso. Tem que levar muitas coisas, tem que levar a criança, aí a criança vai dormir. Naquela época que a criança dorme muitos cochilos, faz vários cochilos durante o dia, né? Tem todas aquelas troca de fralda milhões de vezes, então... Ai, não vamos, não sei o quê. E eu tava nessa fase de querer não sair, de não querer fazer nada, sabe? Isso tava me fazendo muito mal. E aí eu tava me queixando disso, e ela fez assim, Roberto, vamos lá. A vida não vai ser como era antes. Porque eu tava ainda naquela expectativa de, quando é que a minha vida vai voltar a ser como era antes? Quando é que eu vou... Quando é que acaba isso aqui? Quando é que eu vou sair sem perrengue? Não vai mais. Aí ela disse, Roberta... Não vai mais sair sem perrengue. Todas as vezes que você sair agora vai ter um perrengue. Vai mudar a qualidade do perrengue, mas vai ter perrengue. Game over. Pronto. E agora? Aí eu, caramba. Pra sempre vai ter perrengue? Né? Não sei se pra sempre, mas durante muitos anos vai ter. E aí eu disse, tá, entendi. E aí ela disse, vamos planejar nesse final de semana uma saída com perrengue. Mas você vai planejar o perrengue. É diferente de você não planejar o perrengue, sair, se estressar porque teve perrengue, porque você estava esperando não ter a tranquilidade. Sim, Eu disse, olha, falei pro meu marido, esse final de semana nós vamos sair, vamos para tal lugar com os meninos, então vai ter o perrengue vai ser assim, assim, assado. A gente tem que levar isso. E aí, foi melhor do que eu imaginava, porque a gente se planeja, a gente se prepara. E depois dessa virada de chave, de que para sempre vai ter perrengue, de que... eu falo a palavra perrengue, mas não entendam mal, né? Assim, para sempre vai ter uma dependência, não para sempre, mas por um bom tempo. Por um bom tempo. Essa liberdade que eu tanto tinha quando eu não tinha filho, ela não existe. Sim. Né? Eu tô aqui hoje gravando com você,
E eu não posso sair daqui e fazer outra coisa. Então daqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senhora, pra voltar. Não, Tem dois serizinhos lá me esperando. Eu tenho horário, eu tenho que planejar. Se eu tenho que vir, quem vai ficar com eles. Então, depois desse dia, as coisas começaram a ficar um pouco mais leves pra mim. Roberta, eu não sei se você concorda comigo, mas essa nossa relação com o tempo, ela muda por um lado negativo, quando a gente fala, mas eu acho que ela tem algo bom, tem algo de bom. Por quê? Porque quando a gente não tem filho, quando a gente é muito jovem, a gente acha que a gente tem o tempo todo do mundo, então a gente perde muito tempo, porque a gente não usa ele de uma forma, né, com qualidade, a gente não direciona os nossos esforços, as nossas energias para coisas úteis e que vão ser, que possam até mudar, produtivas, mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina, nosso dia, o astral, né? Fazer coisas produtivas, porque a gente acha que, depois eu faço, eu tenho todo o tempo do mundo. E quando a gente não tem esse tempo, que a gente precisa cronometrar, a gente escolhe bem o que vai fazer, né? Coloca coisas realmente importantes, né? E aproveita bem aquele tempo para aquela determinada atividade. Perfeito. Né? E a gente aproveita e a gente valoriza, inclusive, os momentos de descanso. Isso, tudo. Eu estava vendo você falando do cafezinho com bolo, né? A gente come um café com bolo antes de ter filho, como algo normal, como respirar. Isso, com né? o celular do lado, né? Vendo os stories, comendo o bolo, não tá nem prestando atenção. E quando a gente não tem isso, que isso passa a ser raro, você aprecia cada mordida naquele bolo, né? Cada golinho daquele café. Isso, e assim, de eu saber, como eu sei que os momentos, né, com eles são importantes. Os momentos comigo também são, os momentos com meu marido também são. Então, depois que eu me tornei mãe, esse lugar de eu valorizar as coisas, assim, mudou. Isso fez muito bem pra minha ansiedade, inclusive. Porque um dos grandes problemas do ansioso é não viver o presente, né? Na verdade... Roberta, e fazendo uma parêntese de novo falando da sua ansiedade, a sua ansiedade te fez se preparar, né? Exatamente. A ansiedade, eu tenho uma relação de amor e ódio com a ansiedade a vida toda, né? Então, durante muito tempo foi um transtorno. Depois de muita terapia, se transformou numa característica. É difícil que eu venha me tornar uma pessoa zero ansiosa. Eu tenho essa característica, se tornou uma característica minha, da minha personalidade. Só que hoje eu uso a ansiedade de forma saudável, de uma forma que me traga ganhos, que é o que eu digo para os meus pacientes. O que é uma ansiedade útil e um pensamento útil e um pensamento inútil. Então, se eu posso pensar, né? Então, na minha maternidade, na minha fertilização, nos meus processos todos que eu vivi, de eu pensar o que pode acontecer e como eu posso me preparar para isso. Agora, tem coisas que não tinha como se preparar. Não tem como se preparar. Então, assim, vou ficar preocupada se tal coisa vai acontecer. Se eu não tenho controle algum sobre isso, isso é inútil. Isso só vai me trazer angústia. Então, não vale a pena eu me preocupar com isso. Agora, o que eu posso fazer de preparação para o meu puerpério, né? Então, qual é a minha rede de apoio? Quais são os acordos que eu posso fazer com meu marido? Como é que eu posso organizar a minha casa? Como é que eu posso fazer para eu não me preocupar com comida, com faxina? Exatamente, coisas práticas, né, Roberta? Isso. Quem pode vir em tal horário me ajudar, né? Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo? Então, pensar nisso, foi a minha ansiedade que me fez pensar nisso, né? Me ajudou. Não, inclusive a terapia também, né? Foi uma das estratégias. Eu não vou ficar sem terapia. Fiz terapia durante a gestação inteira e durante o puerpério inteiro. Porque era mais uma das estratégias que eu tinha para me preparar e para lidar bem com esses processos. E isso é fundamental, da gente entender, assim, a ansiedade, ela não precisa ser uma vilã, ela é útil para a gente sobreviver, para a gente viver a nossa vida. Se você não tem nenhuma ansiedade, você não se prepara para uma prova, você não se prepara para uma entrevista, você não se prepara para o seu trabalho, você não se prepara para nada. Você não antecipa nada. Verdade. E também uma ansiedade que não é saudável, né? Que é aquela que você entra na área do inútil. E te tira do real, né? Do presente. Isso. Do que vai valer a pena. Do que está acontecendo. Porque você começa a imaginar o pior cenário, né? Exatamente. Sempre. Isso.
Oi, passei aqui para te informar que esse episódio foi cortado. A nossa intenção é proporcionar condições melhores para as mães ocupadas que são assistirem aos episódios. Nesse novo formato, reduzimos as nossas conversas para 30 minutos. Os que já estavam gravados, demos um jeitinho para caber nesse formato, dividindo-os em 2 partes. Essa que você acabou de assistir é a primeira. A segunda, você confere no próximo episódio. Te espero lá.